Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula. Um forte abraço a todos vocês, iniciando mais essa semana com nossos trabalhos de História. Hoje nós iremos falar, continuando falando sobre os Estados Unidos aí no século XIX e a Guerra da Secessão, que seria uma guerra da separação entre os estados dos Estados Unidos da América. Prosseguindo, a gente vai entender um pouquinho sobre esse conflito, sobre essa guerra. Foi uma guerra civil, lembrando que os Estados Unidos da América constituem uma nação formada em estados independentes. Esses estados independentes eles vão conseguir a sua independência da Inglaterra, são colonos ingleses que vão povoar ali a parte leste da América do Norte. E aí fundarão algumas colônias, 13 colônias inicialmente na parte leste dos Estados Unidos. E depois de um tempo, a Inglaterra, que era a metrópole justamente dessas colônias, depois de um tempo ela vai começar a cobrar impostos, exigir impostos, aquela coisa toda, e eles vão se revoltar com essa cobrança de impostos e tudo mais, e vão conseguir conseguir a sua independência em relação aos Estados à Inglaterra, beleza? Formando os Estados Unidos da América. Mas desde esse período existia algumas diferenças entre essas 13 colônias, a começar pelo clima, a começar pelo solo. E essas diferenças climáticas em relação ao clima e ao solo, elas vão contribuir para as diferenças econômicas em relação a essa situação. Baseado nessas diferenças relacionadas ao clima, ao solo e relacionadas à economia, elas vão influenciar também diferenças sociais e políticas que vão envolver todo esse processo, e esse processo vai gerar um conflito que será justamente a chamada Guerra de Secessão, que será essa divisão, essa separação entre os estados de dois territórios, de duas localidades ali dos Estados Unidos da América, Bom, vamos lá. A Guerra da Secessão, Guerra de Secessão ou Guerra Civil Americana é o nome desse conflito. Conflito entre o norte e o sul dos Estados Unidos, que vai ocorrer no ano de 1861 a 1865. Então, nesse período aí, vai acontecer esses conflitos aí entre essas duas localidades dos Estados Unidos, o norte e o sul, daquelas 13 colônias inicialmente. Movimento separatista criado pelos estados do sul, ou seja, o que vai acontecer? Esse conflito secessão é justamente separação. Então, os estados do sul dos Estados Unidos, eles vão tentar se separar dos estados do norte. Isso vai causar um conflito entre eles, que vai levar às vias de fato, vai levar a pegada de armas e aí o conflito armado. Declaram a independência, os estados do sul justamente declaram a independência, movimento por divergências, ou seja, diferenças a respeito da abolição da escravidão. Nesse conflito morrem cerca de 600 mil pessoas. Então a gente tem essas informações aí para a gente entender o que foi esse conflito, os motivos que levaram a esse conflito. Ok? Só para a gente adiantar, os motivos é justamente pela abolição da escravidão. A gente vai entender quem era a favor e quem era contra a abolição da escravidão. Prosseguindo, olha só, a gente tem a figura, essa imagem aqui, essa imagem que vai retratar justamente para a gente ter a noção, a ideia dessas colônias, As colônias do norte dos Estados Unidos e as colônias do sul. Essa diferença começa desde o início da colonização. As colônias do norte, elas tinham uma determinada característica baseada no seu solo. O clima ele era mais frio e o solo não era tão apropriado para o desenvolvimento de grandes agriculturas. Baseado nisso, então as colônias do norte elas vão ter pequenas propriedades agrícolas, trabalho livre assalariado e o desenvolvimento de quê? De manufaturas que depois vão dar origem a pequenas indústrias. Essas serão as características das colônias do norte, e caracterizando isso aí um desenvolvimento, um certo desenvolvimento dessa região. Em contrapartida, contrário às colônias do norte, vem as colônias do sul. As colônias do sul elas terão um clima totalmente diferente também, será um clima mais quente e o solo já será apropriado para o desenvolvimento de grandes agriculturas. Baseado nisso, vai se desenvolver, ao contrário das colônias do norte, grandes propriedades rurais, grandes latifúndios, um sistema de plantation. O que seria o sistema de plantation? Seriam justamente essas grandes propriedades rurais, destinadas a um tipo de produto, a monocultura, Esse produto será destinado ao mercado externo, à venda para o exterior,
e baseado no quê? Na mão de obra escrava. Então vai ser essas as características. Então o desenvolvimento de uma área industrial baseada no trabalho livre, assalariado em pequenas propriedades industrializadas será aqui nas colônias do norte. E ela vai se desenvolver aos poucos ao longo do tempo. Já as colônias do sul, o que vai acontecer? Ela vai se desenvolver o quê? O escravismo, a mão de obra escrava. E baseado nessas grandes propriedades rurais. Essas diferenças elas vão ser construídas. Lembrando que os Estados Unidos se torna, começa a colonização dele aí no século 17, né, início do século 17, 620, 600, chegam os pais peregrinos e assim por diante, começa esse processo de colonização dessa forma. Em 1776 vem a independência dos Estados Unidos e a gente está falando no ano de 1800, no século 19, 1860, 1861, começa a surgir essas diferenças, essas divergências entre essas duas localidades, aí, as colônias do norte e a colônia do sul. Então, a gente observa aí na imagem essas duas colônias e a gente observou essas duas diferenças entre as colônias, né? Então a gente tem mais algumas informações ali. O norte dos Estados Unidos, desenvolvimento manufatureiro, isso desde o começo da colonização. Pequenas propriedades agrícolas, predominância do trabalho livre e assalariado. Então, essas características a gente tem que guardar para poder entender o conflito. Já as colônias do sul, nos Estados Unidos, o sistema de plantation, é justamente aquilo que eu falei para vocês, que são aquelas características, né? Grandes propriedades rurais, monocultura, ou seja, a produção de apenas um tipo de produto, é igual a nossa produção agrícola aqui, a gente tem a monocultura da cana-de-açúcar. Basicamente isso aí era o sistema de plantation daquela época. Então, destinado aqui à venda no mercado externo e com o trabalho escravo. Grandes propriedades rurais, monocultura, trabalho escravo. Então são essas características. Beleza? Prosseguindo, essas diferenças, essas divisões, elas vão causar o conflito entre os Estados Unidos. Os Estados Unidos, os estados do sul, eles queriam manter a escravidão. Não só manter a escravidão, mas eles queriam expandir a escravidão para as novas áreas conquistadas. Lembrando que na aula passada a gente estudou sobre a expansão, né, a caminhada para o oeste americano, ou seja, o avanço, né, o desenvolvimento, aquela corrida para o oeste norte-americano. O que vai acontecer? As colônias do sul, elas queriam também, nas novas áreas conquistadas, elas queriam também manter, desenvolver a escravidão. Já as colônias do norte não queriam. Isso tudo, toda essa briga, toda essa discussão, esse debate, ele vai se intensificar, ele vai aumentar justamente na época das eleições norte-americanas naquele período, através de uma figura bastante conhecida que a gente vai ver daqui um pouquinho, que é o presidente, o candidato na época à presidência dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. Ele era uma figura bastante interessante, que tinha uma posição dupla em relação a isso aí. Eu ia falar uma posição bíblica, eu ia falar uma posição dupla em relação a isso aí. Por quê? Porque uma hora ele defendia um lado e outra hora ele defendia um outro lado. Por exemplo, ele defendia a união das colônias. Ele defendia que as colônias deveriam se manter unidas. Ele defendia o trabalho livre e assalariado como uma forma de elevar a figura humana, mas também permitia a escravidão no sul dos Estados Unidos. Então essa ideia dele vai desagradar tanto norte-americanos, tanto os estados do sul, quanto os estados do norte. Então isso aí vai levar essa questão, essa briga, essa situação aí que vai deixar esses grupos cada vez mais alterados, né? E aí vai começar esse processo de conflito até a eleição. Com a eleição, quem vai ganhar as eleições vai ser justamente Abraham Lincoln. E a partir daí, os estados do sul se sentindo insatisfeitos com a eleição de Abraham Lincoln, eles vão fazer o quê? Eles vão declarar a sua separação, separação dos estados do norte, declarando a sua independência, criando um novo estado, os estados confederados. E aí o que vai acontecer? Abraham Lincoln não vai permitir essa separação, e aí começa o conflito, começa toda a guerra aí entre estados do norte e estados do sul. Vamos observar algumas informações. Expansão do trabalho escravo para as regiões conquistadas, justamente essa região aqui do oeste dos Estados Unidos que vai causar essa polêmica, né? A marcha para o oeste, né? Tem marca aí, mas é a marcha para o oeste. A marcha para o oeste vai ser justamente
essa situação que vai causar esse problema, né? Porque os estados do sul queriam impor a escravidão também nessas novas áreas conquistadas, e os estados do norte não queriam manter essa escravidão. Pelo contrário, eles queriam que ali tivesse um trabalho livre, assalariado e desenvolvimento das suas indústrias também nessas localidades. O norte defendia que deveria ser decretada a proibição do uso da escravidão nessas regiões. O sul defendia a extensão da escravidão para os novos territórios conquistados. E aí a gente observa direitinho essa situação, né? Aqui nós temos a representação dos estados da União, que é justamente a União, é justamente aqueles estados que não se separaram ali das colônias do norte. Então nós temos aí os estados da União, que é justamente esse que está marcado em azul, certo? Esses aqui são os estados pertencentes à União. Os estados neutros, estados de fronteiras entre o norte e entre o sul, que eram escravocratas, né? Eles tinham a sua mão de obra escrava, mas eles não desejavam a separação aí do restante das outras colônias, né? Dos outros estados, melhor dizendo. E aí a gente tem os estados do sul, que eram os estados confederados, favoráveis à separação e à manutenção da escravidão, beleza? Então, basicamente é isso aí que a gente tem que entender a respeito dessa situação. Prosseguindo, e aí a gente tem o surgimento, né, a deflagração da guerra. Então, a gente tem duas bandeiras, né, a bandeira dos Estados Unidos, dos Estados Unidos e a bandeira dos Estados Confederados, né. Aí nós temos a figura de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln defendia o trabalho livre, mas afirmava que a escravidão seria mantida somente no sul. Então ele tinha essa dupla posição, essa dupla opinião, essa posição, como a gente se diz, ambígua, né? Então uma hora ele defendia o trabalho livre assalariado, mas também defendia que os estados do sul deveriam permanecer ali com aquela situação de escravidão. O sul declara a independência e cria os Estados Confederados da América, com essa bandeira aqui representando as suas ideias. A separação dos estados da Carolina do Sul. A Carolina do Sul vai ser o primeiro estado a declarar a separação do restante dos outros estados, né? E depois outros estados vão seguir o mesmo caminho, vão se aliar aí à Carolina do Sul, como Alabama, Flórida, Mississippi, Georgia, Texas, Louisiana, Virgínia, Arkansas, Carolina do Norte e Tennessee. Vão seguir o mesmo caminho e vão se aliar justamente aí aos estados, formando os Estados Confederados. O que vai acontecer? No decorrer do conflito, no decorrer do desenrolar do conflito, os Estados Confederados eles contavam com o apoio de outros países europeus que compravam seus produtos. O desenvolvimento da economia dos Estados Confederados, dos Estados do Sul, era justamente a venda de algodão para outras indústrias de outros países de fora. Mas ele acreditava que esses estados e esses outros países europeus iriam ajudar ele nesse conflito aí com os estados do norte. Essa ajuda não vem. A outra situação vai ser justamente um bloqueio marítimo que os estados da União irão impor, ou seja, vão bloquear ali todas as rotas de entrada e saída de produtos ali dos estados do sul. Isso aí vai causar prejuízo, vai causar o desgaste dos estados do sul e vai levar a ele a se enfraquecer cada vez mais e perder o conflito, né? Bom, a derrota sulista ela vai vir em junho de 1865 e com isso a abolição da escravidão, que vai ser estabelecida a todos os estados do sul dos Estados Unidos. Volta novamente a unificar-se, o fim do conflito, volta novamente a unificar-se todos os estados, né? E aí começa novamente a caminhada, a trajetória aí dos Estados Unidos novamente. Abraham Lincoln é assassinado num teatro, né? Um sulista radical que defendia ali a manutenção da escravidão, e vai assassinar Abraham Lincoln, e aí encerra todo esse processo da Guerra da Secessão. Então deu para a gente entender mais ou menos o que foi esse conflito da Guerra da Secessão, que foi bastante importante para o desenvolvimento dos Estados Unidos. Bom pessoal, é isso aí, a gente fica por aqui. Nós temos os nossos referenciais, alguns sites aí que você pode se informar um pouquinho melhor a respeito desse conflito. Beleza? Fica essa mensagem para a gente. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Valeu!